escrito. Portanto, o objetivo era mesmo analisar até que ponto é que os gestores percebem algum incentivo em praticar ações de responsabilidade social, porque a literatura também mostra que quando os gestores percebem algum incentivo, vêm-se também motivados em praticar. E queríamos ver se medir essa percepção, se é possível encontrar alguma percepção de algum incentivo quando se pratica essas ações de responsabilidade social. Como problema também tem a ver com aquilo que eu já falei na contextualização, que é a falta de estudo, a necessidade de prestar essa informação tem que ser pública. Nós temos que encontrar estudos na web, temos que encontrar informação sobre ações de responsabilidade social empresarial na web, entrar numa empresa e ver que indicadores é que ela apresenta, tendo em conta certas iniciativas que já existem. E, infelizmente, isso ainda não tem. E isso é um problema. Por isso é que a pergunta aqui foi: qual é a percepção do gestor relativamente a essas consequências, a esses incentivos que podem advir desta prática de ações de responsabilidade empresarial? Falando um pouco também daqui de aspectos gerais que está relacionado com este tema, que tem a ver com as mudanças climáticas, nós sabemos que tudo que tem a ver com desastres e mudanças climáticas tem a mão do homem, está provado. Tem sempre a ver com ação humana. E por isso que é necessário capacitar, consciencializar a todos os níveis sobre este tema de responsabilidade social ambiental. É urgente levar a cabo ações de educação, de consciencialização. É preciso transmitir esses conhecimentos, valores, acima de tudo, valores políticos e éticos, sociais e históricos na sociedade. É preciso incluir... Peço desculpas. É preciso incluir nos programas das instituições de ensino superior, também verificamos isto, não existe. Algumas escolas falam, mas de leve, sobre responsabilidade social empresarial. E a questão de cidadania também é importante para que as ações de responsabilidade social tenham lugar aqui em Moçambique. Se me perguntar qual é o conceito, o que é que significa isso, nós preferimos esta definição da União Europeia, que traz essas dimensões todas, ambiental, social, empresarial e aquela que é das partes interessadas. E depois a dimensão também voluntária, porque até agora a maior parte dos países, os que praticam essas ações de responsabilidade social empresarial, praticam de forma voluntária, não é obrigatório. O modelo não é obrigatório. Não sei se para o nosso caso vai funcionar desta forma, mas parece que não. Portanto, quando nós falamos de responsabilidade social empresarial, estamos a falar num aspecto micro. Quando falamos de sustentabilidade, estamos a falar num aspecto macro. E também encontramos na literatura que não há sustentabilidade mais ou menos, ou média. Não, ou a fraca ou a forte. E para ser fraca, basta só ter alguns sistemas de auditoria, ecogestão e não sei o quê. Para ser forte, é preciso ter muito mais do que isso. É preciso ter também a componente da justiça ecológica, em que já há ferramentas de prestação de contas. A auditoria social externa, de verificação. Não basta dizer que eu pratico a responsabilidade social e empresarial. É preciso que alguém de fora vá lá ver se é isso que está a acontecer. Portanto, eu não vou aqui explicar muito o que é isso de dimensão social, tem a ver com a qualidade de vida social dos trabalhadores, o apoio familiar. A ambiental já sabemos que tem a ver com práticas de produção mais ecológicas, integração ambiental no plano de negócio, o plano estratégico já tem que prever isso.
Quando falamos do desempenho econômico, por exemplo, estamos a falar de produzir a custos baixos, poupando energia, poupando água, poupando recursos naturais, neste caso. Estamos a falar do retorno que vai ter sobre o investimento, mas tendo em conta esses aspectos, que é difícil, não é fácil conseguir sempre as duas coisas. Quando falamos do desempenho social, estamos a falar do bem-estar, segurança e saúde da população, dos colaboradores e redução das reclamações. No desempenho ambiental, estamos a falar da redução dos resíduos sólidos na produção, diminuição de materiais tóxicos, perigosos, nocivos, redução do consumo de água, já tinha falado também lá em cima, ao mesmo tempo que a gente poupa de forma econômica, também está a ganhar um desempenho ambiental. Era só para ter alguns conceitos. Quanto às teorias que sustentam este tema, temos a teoria do acionista, em que enquanto o acionista está à procura de dividendos, o gestor tem que cumprir com algumas práticas de ação ou da responsabilidade social e ambiental. Entretanto, o acionista acha que ele vai gastar dinheiro e ele vai ficar com menos dinheiro, então é explicada por essa teoria por causa disso. Da legitimidade é que onde a empresa funciona, se ela não cumpre com algumas práticas de ação social ou de responsabilidade social, ela depois vê também a sua atividade boicotada. E ela tem que atender a um certo grupo. Temos a teoria também das partes interessadas, que é mais toda a parte interessada. A legitimidade é mais um grupinho que ela tem que gerir. E a teoria institucional tem a ver com o isomorfismo que pode acontecer numa empresa. A gente sabe muito bem que aquelas que estão no mesmo ramo tentam imitar-se sempre, exatamente para manter aquela competitividade que é necessária. Criou-se, então, este modelo teórico, e depois as hipóteses também saíram daí, em que da literatura viu-se que, normalmente, as práticas sociais e ambientais trazem desempenhos positivos. E nós fomos testar isso. Traz mesmo desempenho positivo. Aqui em Moçambique é a mesma coisa e é o que fomos testar. Quanto à metodologia, podemos falar que isso tem uma componente prática, não é teórico, é uma linha de investigação prática. Foi mista, porque tem a parte estatística, depois tem a parte qualitativa, exploratória, descritivo, e não vou aqui falar muito sobre isso. A amostra foi de 227 empresas que foram selecionadas do universo de uma base de dados do Instituto Nacional de Estatística. E depois aqui está por ramo de atividades, por localização também, essas empresas, onde é que estão localizadas. E aqui nesta amostra por tipo de licença era só para fazer menção de que algumas empresas, para funcionarem aqui em Moçambique, têm que ter uma licença ambiental. E nós procuramos saber destas que nos inquirimos, quais é que têm que apresentar um estudo de viabilidade ambiental para operar, para saber se pelo menos essas estão a fazer qualquer coisa. O que concluímos é que, pelo menos naqueles níveis que estávamos à espera, elas não estão a fazer nada. Elas fazem entregar alguma informação ao ACA, que é uma agência de qualidade, mas verificamos os relatórios ano após ano, não muda nada, é a mesma coisa, as páginas são as mesmas, só mudam os valores, e não vamos falar aqui do nome das empresas que estão nessa situação. E depois fizemos aqui uma análise descritiva, análise fatorial, tudo isso a pensar que a partir da análise fatorial era possível chegar-se a alguma conclusão, não foi possível, fomos mais para a frente e usamos depois outra metodologia que é o PLS. Aqui na análise fatorial criou-se componentes principais que era para ter variáveis mais fáceis de trabalhar e foi o que aconteceu. Depois partimos para este modelo do PLS que foi a base, ou foi a ferramenta que serviu de base para a conclusão. Na análise do resultado, eu apresento aqui, também vou passar, como é que ficou, que variáveis é que nós estudamos, e isso está bem apresentado no trabalho. Eu estou a controlar o tempo, tenho mais 8 minutos. Então, o que é o PLS? O PLS é um modelo de equação estrutural em que tem duas componentes. Primeiro faz-se a avaliação do modelo de mensuração, para ver se vale a pena avançar ou não, se ele
é confiável ou não. Depois tem a avaliação do modelo estrutural propriamente dito, em que traz-nos aqui indicadores que dá para concluir se há ou não relação entre aquele modelo conceitual que nós apresentamos ali. E aqui tem a explicação do que é que significa o AV, o que é que significa cargas cruzadas, tudo isso está escrito, depois a confiabilidade do modelo e tudo mais está bem explicadinho aí na apresentação. E eu quero correr para os resultados e para as conclusões. Portanto, se formos a ver, já tínhamos visto aqui que o alfa e a confiabilidade composta tem que estar acima de 0,7, entretanto, a tentar cumprir com o AV e cumprir com a fiabilidade composta, ficou um pouco prejudicado o alfa no estudo, mas os autores dizem que isso não é problema, porque o PLS, até porque não liga muito para o alfa, desde que a fiabilidade composta e o AV, a variância, estejam bem, já está muito bom. Isto estou a falar para justificar este desempenho ambiental que está com 0,49 do alfa. E depois temos as cargas cruzadas, também tem requisitos em que não podemos ter índices abaixo no modelo e não tivemos, como podem ver, está tudo acima do apoio à comunidade até o desempenho ambiental com 0,71 e assim sucessivamente. Podemos ver aí tudo que está sublinhado está acima dos valores originais. Depois fizemos também um teste student e por aí fora, para ver até que ponto é que o modelo seria válido para concluir o que estávamos a estudar. E, de facto, podemos ver aqui que a significância aqui não é... Há dois aspectos que não eram aceitáveis, tivemos que ajustar um modelo até chegar a esta fase em que tivemos tudo com efeito grande. Tudo com efeito grande já dava para seguir com o modelo estrutural, porque já tínhamos qualidade para seguir e seguimos com o modelo. Tanto é que, se forem a ver, nestas variáveis dependentes, temos todos os f's ao quadrado, que já tínhamos visto como requisito f ao quadrado, acima de 0,5, deixa-me ver aqui, do modelo, temos que ter aqui, não é coeficiente de caminho, está aqui. Então, nós temos que ter aqui valores de 0,02, 0,15. Então, todos estão acima de 0,02. Podemos ver aqui. Então, o efeito é grande. 0,15. Estão acima de 0,15. Então, o efeito é grande. Depois, o que é que nós concluímos no fim? É que, afinal, há relação, sim senhora, entre as práticas sociais de responsabilidade social empresarial com os desempenhos, e a relação é positiva, mas basicamente quase todos são insignificantes. E só temos 3 que são fracas, que de fraco vai para moderado, como podem ver aí embaixo. Muito forte é quando é 0,9, de 0,7 a 0,9 é forte, 0,5 a 0,7 é moderado, e assim sucessivamente. Então, nós não atingimos o 0,5 em nenhum dos casos, só temos fraca e insignificante. Portanto, como consequência, como conclusão, podemos dizer que há alguma consciência de benefícios a tirar com a adesão a práticas de responsabilidade social empresarial, e estes dados reforçam os vários estudos que dizem que há, sim, relação positiva. É verdade que no nosso caso é insignificante, na maioria dos casos, mas é positivo, o que é bom. E essas conclusões também convergem com argumentos como o autor Hossain, que diz que defende que os resultados que se encontram nas outras geografias são diferentes de países em desenvolvimento, porque nesses estudos nós encontramos variações positivas ou relação positiva,
mas de efeito grande, ou muito forte e forte. Neste caso, nós estamos a encontrar insignificante, porque nós ainda não chegamos lá, porque se formos a ver, mesmo naquelas 100 empresas, aquele concurso de 100 maiores empresas, não se exige estes indicadores de responsabilidade social e empresarial. A Bolsa de Valores, eu fui lá verificar, os critérios que estão lá a solicitar são critérios meramente financeiros, não tem nada a ver com responsabilidade, com indicadores de responsabilidade social e empresarial. E um dos objetivos de vir apresentar aqui também nesta conferência é mesmo a divulgação deste tema, porque quando começarmos a incentivar o empresariado a, pelo menos, também prestarem essa informação quando vão concorrer, vamos também promover a prática desta ação de responsabilidade social e empresarial. Tanto numa perspectiva prática, o estudo dá a conhecer o governo, estamos aqui a dar a conhecer também os acadêmicos sobre o que fazer para melhorar esta questão das práticas de ação social e empresarial, responsabilidade social e empresarial. Permite também formular estratégias políticas do governo. Tem mais um minuto. Portanto, há limitações também, podemos apontar aqui, por exemplo, com o tempo as coisas mudam, mas eu tenho certeza que ainda estamos no mesmo estágio, porque eu tenho estado a ler sobre este tema e ainda não há nada feito. Ou seja, este tema ainda continua atual, tudo que eu estou a dizer aqui ainda é certo. Não é? E também há pouca colaboração, quem faz pesquisa sabe muito bem disso. Não é fácil fazer pesquisa, não é fácil obter dados e às vezes o que diz é preciso depois verificar se é de facto aquilo que está a acontecer. E muito obrigada. Muito obrigado, doutora Eulália, por esta belíssima apresentação. Por favor, aceite as minhas sinceras desculpas por tê-la assustado, mas como todos puderam acompanhar, ela foi capaz de gerir o tempo e conseguiu apresentar o seu trabalho em tempo quase recorde. Tudo bem. Agora é chegado o tempo de perguntas e respostas. Apenas para vos situar um pouco, nós tivemos 3 apresentações. Os primeiros apresentadores foram os professores Sean e Jones. Se estão recordados, os 2 autores usaram o método econométrico baseado na análise de regressão, mas concretamente eles estimaram 2 modelos de dados de painel para medir os efeitos das plataformas digitais de matching ao mercado de trabalho. E depois disso, eles mostraram evidências empíricas da África. Em seguida, tivemos o Dr. Penicella. Igualmente, o Dr. Penicella usou o método econométrico baseado na análise de regressão, mas, concretamente, ele estimou um modelo de seres temporais, que é o modelo da procura de trabalho. Ele fez isso para responder à seguinte pergunta: será que a moderação salarial levará a menos desemprego? E depois disso, ele fez uma crítica empírica ao regime de crescimento em Moçambique. Finalmente, tivemos a doutora Eulália Madime. Ela começou por dizer que, em África, as empresas dão muito pouca contribuição para a responsabilidade social empresarial. E o que ela fez no seu trabalho foi realizar um inquérito baseado em entrevistas diretas aos gestores